Vamos meditar aqui na palavra que está em 1 Samuel 18, que diz assim: a amizade de Jonathan com Davi. E sucedeu que, acabando ele de sair com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan o amava como a sua própria alma. E saía Davi onde quer que Saul o enviara e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre guarda sobre gente de guerra e era aceita aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Aqui nós já temos aqui Saul como rei. Saul já estava atormentado porque era um espírito maligno mandado pelo Senhor, porque Saul tinha desobedecido. Foi um rei desobediente. E o Senhor já tinha escondido Davi para o seu sucessor de Saul. E aqui nós temos aqui o cântico das mulheres. Cada hora, cada coisa que Davi fazia, Saul estava sempre armando cilada contra a vida de Davi. Mas ele temia ao Senhor. Então o cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que os maus espíritos da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então, observe que Saul, ele estava o tempo todo maquinando contra a vida de Davi. Tudo aquilo que estava acontecendo com Saul, dele estar sendo atormentado por aquele espírito, a você ver que a palavra diz que aquele espírito vinha da parte do Senhor, pela desobediência de Saul. Para ele se acalmar, Davi tinha que tocar a harpa para ele. Aí o espírito maligno se afastava. Então você veja o quanto é importante a obediência. Porque se Davi tivesse obedecido, o reino não teria sido passado dele. E ele estava sempre agindo contra Davi, porque ele prometeu dar a filha dele para Davi. Olha só o que diz aqui. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merebe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Ser-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. E aí o que ocorreu? Porém sucedeu que no tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o neolatita. Então, Saul, ele como rei, ele estava sempre indo contra aquilo, até contra a sua própria palavra. Porque ele prometeu e ele não cumpriu. Mas aquilo tudo já era astúcia dele, orientada para que ele, o maligno dando ali aquelas orientações para que ele viesse contra Davi. Mas a cada minuto que ele se levantava contra Davi, Deus guardava e protegia Davi, porque já estava escrito: Davi seria o novo rei. Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciada a Saul, pareceu isso bem aos seus olhos.
E Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje meu genro. Olha só. Mesmo assim, ele estava já na mente dele: eu vou dar a filha, mas para que ela seja, que os filisteus venham contra ele. Ele estava armando um laço, mas ele não sabia que Deus já estava com tudo projetado para cuidar de Davi, porque Davi foi um homem de guerra. Ele era um guerreiro forte, porque o Senhor estava com ele. Então, que nós venhamos a cada dia meditar na palavra do Senhor, que nós venhamos tirar tempo para ler a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, como diz bem aqui, ó. Quando Davi matou Golias, as mulheres entoaram um novo cântico a respeito dele, mas Saul, que ficou enciumado, decidiu matá-lo. Quando entoaram cântico a seu respeito, lembre-se sempre de que você não é tão especial assim. Por outro lado, se atirarem lança em sua direção, sabe que você tampouco é tão desprezível. Quem escreveu esse texto foi Tim de Lema. Então aqui ele falou bem, com poucas palavras, ele expôs tudo aquilo. Davi sempre se considerava um ser desprezível, dos menores da tribo de Israel. Mas Deus tinha colocado Davi lá no topo. Então, para você ver o quanto Deus usa aqueles que é improvável, que a gente nem imagina. Porque quando Jessé apresentou os filhos para o profeta Samuel, ele estava achando que seria escolhido um daqueles mais fortes, homens belos, de boa aparência, de formosura bela. Mas o Senhor escolheu aquele menorzinho da casa. O que estava lá na frente, de trás do monte de ovelhas. Aquele que ninguém nem imaginava, porque ele era o menorzinho em tamanho, em formosura, em tudo. Ele não tinha beleza para chamar a atenção. Mas Deus usava ele poderosamente lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele estava ali defendendo as ovelhas e não deixava que nenhum animal pegasse as ovelhas. E Deus sabia como era o seu... Deus já sabia, tinha tudo projetado para a vida de Davi. Então, que você venha tirar um dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, buscar no Senhor, porque ela é que nos fortalece. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com a mensagem de salvação. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com você. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo.